Vou bater um papo neste segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista com o tesoureiro da Executiva Regional do PSDB, o advogado José Wilson Mendes Leão. Doutor José Wilson, na quinta-feira, na sede do PSDB, se envolveu com um desentendimento ali com o presidente da Executiva Municipal de Tararacá e assessor do pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalon, pelo PSDB. E nós convidamos o doutor José Wilson, que sempre foi muito comedido, muito equilibrado, para vir bater um papo conosco e explicar que situação é essa. É o espírito, digamos assim, de Rock Balboa, de João Correia, que está agora baixando nos tucanos, acrianos, é bicada para todo lado. Doutor José Wilson, muito boa noite. Boa noite, meu cara. Tudo bem? Tudo bom. Doutor José Wilson, o João Correia já mostrou que é bom de porrada, né? Quer dizer que os tucanos estão seguindo nessa linha agora ou não? Não. Alano, o que aconteceu, doutor José Wilson? Que confusão foi essa? Não, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um pacifista por natureza. Isso é verdade que eu sei. Tá. Bem, eu convivi no tempo da ditadura militar. É abominável essa história de luta armada, porque, em síntese, era a substituição de uma ditadura por outra. Por outra ditadura, eu já era contra isso. Organizei movimento sindical aqui no ar, como o Sindicato dos Bancários, a própria CUT, que a gente fazia movimento intenso desse tempo, de reivindicação, e nunca me envolvi num conflito corporal. A minha formação, no debate de ideias, era que a democracia era um valor fundamental e que as regras do jogo só se dariam com sucesso se travada o debate de ideias dentro do limite que o processo civilizatório permite. Mas eu ouvi dizer que teve gente batendo no peito do outro. Como é que foi essa história aí, doutor? Olha, esses detalhes já foram objeto de ocorrência policial e está sendo apurado, está sendo seguido pelos canais competentes. E eu preferia que a gente abordasse outros assuntos de maior interesse do seu telespectador do que Mas o senhor foi agredido? Só me diga aí. O senhor foi agredido? Fui. O senhor foi agredido? Fui, fiz o registro da queixa e isso daí vai continuar. Tá? E eu sei que o senhor é um homem equilibrado. O senhor agrediu o senhor? Não. Como eu disse, eu sou um pacifista por natureza. O senhor não revidou? Não. Muito bem, eu queria saber disso da sua boca, porque eu conheço há muitos anos. Conheço o doutor José Wilson, conheço sua família, eu sei do homem equilibradíssimo que o senhor sempre foi. Um homem que é quase, com todo respeito, a gente costuma dizer, quando o homem é muito equilibrado, muito educado, uma moça. Mas no bom sentido, viu, doutor José Wilson? No bom sentido, viu, pelo amor de Deus. Mas, doutor José Wilson, quer dizer, então, que o Paulo Chimenez também foi retirado do diretório de Tararacá? Como é que foi isso? Alan, deixa eu... Me conte essa história. Complementar uma informação sobre o que é que a gente imagina sobre partido quando eu falei sobre pacifista e democrático. Quando a gente entrou no PSDB, eu continuo um trabalho que hoje está sendo executado junto com o deputado Márcio Bittar, que muito orgulha a sociedade criando. Nós pretendemos transformar o espaço do PSDB num espaço até de convivência das nossas famílias, que elas possam frequentar e ver que política não pode ser construída num patamar muito mais nobre do que o que nós estamos acostumados a ver, e que aquele espaço de convivência seja um espaço familiar, que elas possam ir, possam frequentar sem risco desses atritos. Tá? Bem, nesse aspecto aqui, era essa a intenção nossa. O que aconteceu lá em Tararacá, se era essa pergunta, você está perguntando sobre a eventual intervenção sobre Tararacá? Exatamente, a intervenção em Tararacá. Então, veja bem, quando essa nova executiva regional assumiu os seus trabalhos, nós passamos para a transformação de ideia ousada em fato, em ação. Ou seja, a partir do deputado Márcio Bittar, nós conclamamos todas as figuras de oposição ao governo do Estado para lançar uma candidatura única em cada município, mas, inicialmente, em 17 de dezembro do ano passado, nós submetemos essa ideia ao Diretório Regional, que é a instância máxima de deliberação do partido aqui no Estado. Essa executiva, desse diretório, por unanimidade, referendou essa proposta de nós perseguirmos a unidade das oposições lançando uma candidatura única. Ora, essa ideia tem sido tão ousada que, na semana passada, o Aécio Neves, que já esteve aqui, enquanto com o Márcio Bittar, quando analisada essa situação aqui, que isso ainda tem andamento, é difícil, não está concretizado, mas já tem um bom palanque organizado nesse sentido, com todos os partidos de oposição no único palanque. Ele disse que dificilmente
no resto do Brasil iria se produzir um fato inusitado como esse. E ficou muito orgulhoso. Que estava acontecendo aqui no Acre. E ficou extremamente grato e admirado com a capacidade de articulação política que o PSDB local demonstrou. Bem, agora, como essa resolução tomada pelo Diretório Nacional encontrou resistência em alguns locais, especificamente esse de Tarauacá, que o candidato anunciava, o pré-candidato, qualquer um filiado pode ser pré-candidato. E o Paulo Chimenez se anunciou como pré-candidato em Tarauacá. Isso, mas anunciava publicamente que, por exemplo, só Deus tirava a candidatura dele, frequentemente desobedecendo à direção do diretório, houve-se por bem afastar a composição Executiva da Executiva Municipal para que ela conduzisse com isenção, já que ele era o presidente, e que essa Executiva Municipal conduzisse o processo de acordo com a deliberação estadual. A gente sabe que o Paulo Chimenez é do grupo de confiança do pré-candidato Tião Bocalon. E o senhor é do grupo de confiança do presidente da Executiva Regional, Márcio Bittar, deputado federal Márcio Bittar. A informação que me chegou é que o senhor, como tesoureiro, o senhor queria botar ordem ali na tesouraria do PSDB, como qualquer tesoureiro gostaria, eu também. Não ia querer que todo mundo ficasse entrando na tesouraria, até porque ali está o dinheiro do partido, o cheque, essas coisas. O senhor deu uma ordem ali, olha, não quero muita gente circulando aqui, porque aqui está a vida do partido. E o Paulo Chimenez não acatou essa ordem, vindo a agredir o senhor e acontecendo essa situação toda. Eu não quero entrar em detalhes, porque essa informação que me chegou. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Mas esse fato de o senhor dar uma ordem e ele já partir para agressão e acontecer toda essa celeuma, já não demonstra que os ânimos não estão acirrados entre o grupo de Márcio Bittar e o grupo de Bocalon? Ou seja, essa cisânia, essa história de complô, já contaminou todo mundo? Não. Isso é uma atitude isolada. Inclusive, teve o repúdio do grande parte das pessoas que eu conversei, repudiam essa atitude, Alan, porque, como eu estou dizendo, o propósito nosso é construir um partido familiar. Familiar que eu digo, não é ser todo mundo amando uns aos outros, não, mas se respeitando. O senhor não vai convidar o Paulo Chimenez para jantar na sua casa, não? Não, né? isso, vamos ver se isso tem um processo de reeducação que às vezes faz milagre, mas essa própria demonstração de destempero justifica o fato dele ter sido destituído. Quem é que quer um prefeito desse jeito? Né? A pergunta dos internautas, aqui eu quero começar com a pergunta do João Marcos Luz. Ele diz o seguinte, João Marcos Luz, que também é militante político, ele diz o seguinte: na política, quem não ajunta, espalha, e quem espalha não está preparado para governar. Concorda, doutor José Wilson? Ok, concordo plenamente, era isso que eu tinha acabado de dizer. O projeto nosso era ousado, e lembrando uma frase aqui, todo mundo sabia que ele era difícil, outros diziam, não, isso é impossível. E a gente brincava com uma frase, eu não me lembro agora, do autor dela. Mas a gente até brinca, a frase seria a seguinte, ele não sabia que aquilo era impossível e foi lá e fez. É o que nós estamos fazendo. É construindo uma alternativa política diferente, partilhada com os outros partidos, porque o PSDB, embora tenha quadro excelente e valoroso em todos os municípios, preparado tanto técnico quanto politicamente, quanto envolvimento em sessão e movimento popular, na agricultura, nos sindicatos rurais, enfim, nos ribeirinhos, essa certeza de que a gente pode governar bem a partir dos nossos próprios quadros, se for compartilhada com partidos como, por exemplo, o PMDB, o PSD, o do Gladys Cameli, que é o PP, o da Antônia Lúcia, que também... PSC, que todos eles têm quadros valorosos, nós podemos sair, se conquistando a prefeitura, da maioria das prefeituras desse município, para fazer um novo modelo de administração que permita que elas se desenvolvam. A informação que eu tenho é que o deputado Márcio Bittar, ele é simpático a uma composição com a atual prefeita de Tarauacá, que sucedeu Van Torquato, afastado do cargo, a Marilete Vitorino, que hoje está no PSD do Petecão, para ter um palanque único ali em Tarauacá. Isso é verdade? Olha, o PSDB vai compor com a Marilete ou isso ainda está sendo negociado? Olha, de uma maneira geral,
aí é outra decisão, só que essa decisão foi tomada pelas executivas de todos esses partidos, PSDB, PMDB, PP, PSD, o DEM, o PPS, todos eles, sabe? Esqueci de falar dos quadros valorosos também do DEM, do PPS, desculpe se eu não me lembrei mais alguns, mas todos eles têm contribuição. Verdade. Essas candidaturas teriam duas linhas básicas. Primeiro, quem já é prefeito e for candidato à reeleição seria candidato natural, exceto se o desgaste desse prefeito indicasse através de pesquisa que ele não seria eleitoralmente viabilizado, e aí surgiria um segundo nome como alternativa mais baseada em critério transparente para todo mundo. Um deles era a pesquisa. Muito bem. Então, complementando, se a prefeitura Marilete é a candidata natural à prefeitura, é normal que ela tenha esse apoio de todos os partidos, exceto se as pesquisas mostrarem que ela não se viabiliza. Não se viabiliza, entendeu? Muito bem. O Marcelo Lima faz a seguinte pergunta. Estas atitudes do grupo de Tião Bocalon, que, diga-se de passagem, busca seus próprios interesses, não prejudicam a imagem do partido e do próprio Bocalon, já que estava liderando as pesquisas, sendo este episódio mais um caso de destempero e despreparo do PSDB para administrar a capital? Pois se não conseguem administrar suas próprias crises como partido político, como administrarão os problemas da nossa capital, que, diga-se de passagem, não são poucos, doutor José Wilson? Olha, como eu lhe disse, a crise, se você se referir a esse episódio que eu reporto isolado, ela está controlada e vai ser resolvida pelos canais competentes. Não um rock balboa, como você estava lembrando aí. Jocosamente falando. Não, eu sei que você estava brincando. Nós vamos resolver civilizadamente e usando as instituições responsáveis para controlar essa ordem. Então, mas isso traz um prejuízo à imagem do Bocalon e do partido, à opinião pública? Olha, esse tipo de situação não é prejudicial? Olha, pelo menos nesse aspecto aqui, é o que eu estou tentando esclarecer, que não é, eu acredito que seja atitude grupo, tá? Grupo, é uma atitude isolada. Agora, é claro que nós temos que tomar medidas para que isso daqui jamais venha a ocorrer novamente. Muito bem. Outra questão aqui, o deputado Rocha, quando tomou conhecimento das matérias veiculadas sobre o fato, ele disse o seguinte, que os problemas internos do partido e dos partidos aliados ao pré-candidato Tião Bocalon, ele classificou como reacionária a atitude e reforçou o argumento que esse bombardeio tem patrocínio da Frente Popular e do PT. O senhor acredita nisso ou também o deputado Rocha quis tirar uma casquinha também? Não, eu não atribuo. Cada um tem que assumir sua responsabilidade. Jogar a responsabilidade nas costas dos outros, que eu não vejo o menor sentido, não é essa. É um problema hoje do PSDB que está sendo resolvido. É uma coisa interna que a gente está resolvendo. Aliás, está muito bem encaminhada essa resolução. Doutor José, o senhor permanece na tesouraria e permanece também ajudando a coordenar todo esse processo, inclusive no interior, de indicação de nomes, de condução dessas alianças no interior? Continua. Inclusive, nós devemos ir para Feijó e Tarauacá amanhã, reunir com as executivas municipais desses dois municípios e marcando, inclusive, treinamento para candidatos. Feijó e Tarauacá. Feijó e Tarauacá. Informando sobre as condutas possíveis ou não para os pré-candidatos, o que é que eles podem fazer. Prazos. Desincompatibilização. Enfim, Alain, outra coisa que eu não abordei. O partido está se preparando para fazer uma campanha extremamente profissional, está mais do que na hora. Com certeza. E informar que a administração pública não é papinha, ela está cada vez mais exigente, existe mais fiscalização, a população está cada vez mais vigilante e participativa, e isso é bom, e as prefeituras do PSDB devem ser exemplo e base de espelho para o futuro governo que nós pretendemos ganhar aqui no Estado. E ainda, vamos mais longe, nós pretendemos, temos a convicção que hoje, um dos candidatos favoritos, nós temos 4 candidatos, mas o Aécio Neves veio aqui há pouco tempo a convite, também do deputado Maspitá, para reforçar especialmente a candidatura do Tião Bocalon no nosso município, mas também de todos os outros pré-candidatos a prefeito, e ele é uma forte figura para disputar a presidência da República. E disse aqui no Gazeta Entrevista que está à disposição do partido
e que vai, inclusive, pleitear esse apoio do José Serra, que se lançou prefeito de São Paulo. Isso. Doutor José Wilson, nosso tempo está estourado, infelizmente acabou. Eu agradeço a tua vinda aqui ao programa. Parabenizo o senhor. Eu sei que o senhor sempre foi um homem equilibrado, elegante, fino. Obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço, sou eu, Alain, e estou sempre à disposição. Qualquer esclarecimento, esse, como eu disse, esse é um fato esporádico, irrelevante e que a gente já superou. Tá? Obrigado, doutor José Wilson. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.